Vamos lá, gente, vamos tentar terminar o nosso livro. Estamos lendo Arthur Schopenhauer, A Sabedoria da Vida, a Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso, editora Golden Books, tradução Jeane Rangel. Vamos lá? Estou falando aqui sobre, estamos lendo exatamente sobre a fama, seção 5, já no último capítulo. Vamos lá. O melhor lado da natureza de um homem deve necessariamente ser o mais importante para ele que para qualquer outro. Seu reflexo, a opinião existente nas cabeças dos outros, é uma questão que pode afetá-lo apenas em grau diminuto. Aquele que merece a fama sem obtê-la possui de longe o mais importante elemento de felicidade que o deve consolar pela perda de outra. Não é o fato de um homem ser conhecido como grande pelas massas de pessoas incompetentes e muitas vezes enfatuadas que nos deve motivar a invejar sua posição, mas o fato de ele ser realmente grande. E sua felicidade está não no fato de a posteridade ouvir dele, mas de ele ser o criador de pensamentos valiosos para serem entesourados e estudados por centenas de anos. Além disso, se um homem fez isso, possui algo que não poderá ser tirado dele, diferentemente da fama, é uma posse inteiramente dependente dele mesmo. Se a admiração fosse seu alvo principal, nada haveria nele para ser admirado. É justamente isto que ocorre no caso da fama falsa, isto é, desmerecida, pois seu recebedor vive por ela sem realmente possuir o sólido substrato da qual a fama é sinal externo e visível. A falsa fama, com muita frequência, coloca seu possuidor fora de conceito consigo mesmo, pois pode chegar o momento, a despeito das ilusões nascidas do alto apreço, em que ele se sentirá atordoado nas alturas onde ele nunca pensara ascender, ou verá a si mesmo como moeda espúria. E na angústia da ameaçadora descoberta e bem merecida degradação, ele lerá a sentença da posteridade na testa dos sábios, como um homem que deve sua propriedade a uma vontade forjada. A fama mais verdadeira, a fama que permanece após a morte, nunca foi ouvida por seu recebedor e, ainda assim, ele é chamado de homem feliz. Sua felicidade está na posse dessas grandes qualidades que lhe ganharam fama e na oportunidade que lhe foi assegurada de desenvolvê-la. O lazer que usufruiu para agir como lhe agradasse, para se dedicar às suas pesquisas. É somente a obra feita pelo coração que sempre ganha o laurel. Grandeza de alma ou riqueza de intelecto é o que faz um homem feliz. Intelecto que, ao selar suas produções, receberá a admiração dos séculos futuros. São pensamentos que o fizeram feliz naquele momento que, por sua vez, serão fontes de estudo e deleite às mentes nobres da mais remota posteridade. O valor da fama póstuma está em merecê-la e esta é a sua única recompensa. É uma oportunidade incidental e não muito importante se as obras destinadas à fama a obtêm durante a vida do autor. Pois o homem médio não tem capacidade crítica própria e é absolutamente incapaz de apreciar a dificuldade de uma grande obra. As pessoas são sempre manipuladas pela autoridade e onde a fama é disseminada, significa que 99 em 100 a tomam por fé. Se um homem é afamado ao longo de toda a sua vida, ele não dará, se for sábio, muito valor a ela, porque ela não é mais do que o eco de poucas vozes, que a chance do momento tocou em seu favor. Um músico se sentiria lisonjeado pelo enfático aplauso de uma plateia se ele soubesse que eles eram quase todos surdos e que, para esconder sua enfermidade, eles aplaudiram vigorosamente logo que viram uma ou duas pessoas aplaudindo. E o que ele diria se soubesse que uma dessas pessoas muitas vezes foram pagas para garantir o mais sonoro aplauso para o pior intérprete? É fácil ver porque o elogio contemporâneo não raramente se desenrola em fama póstuma. D'Alembert, em uma descrição extremamente elegante sobre o templo da fama literária, observa que o santuário do templo é habitado pelos grandes mortos que durante suas vidas não tiveram espaço ali e por muito poucas pessoas vivas
que foram todas expulsas em suas mortes. Deixe-me lembrar, en passant, que para erigir um monumento a um homem durante sua vida é quase como declarar que não se deve confiar no julgamento da posteridade sobre ele. Se ocorrer a um homem ver sua própria fama, raramente acontece antes de ser um idoso, embora tenha havido artistas e músicos que foram exceções a esta regra, mas muitos poucos filósofos. Isto é confirmado pelos retratos de pessoas celebradas por suas obras, pois muitos deles foram tirados somente após seus retratados terem alcançado a celebridade, geralmente pintando-os como velhos e grisalhos, mais especialmente se a filosofia foi a obra de suas vidas. Do ponto de vista eudaimonístico, este é um arranjo bem adequado, pois fama e juventude são muito para um mortal ao mesmo tempo. A vida é um negócio tão pobre que a mais restrita economia deve ser exercida em suas boas coisas. A juventude tem o bastante a poupar em si mesma e deve se contentar com o que tem. Porém, quando as delícias e as alegrias da vida se desfazem na idade avançada, como as folhas de uma árvore no outono, os botões da fama aparecem oportunamente, como uma planta que está verde no inverno. A fama é, por assim dizer, o fruto que deve crescer durante todo o verão antes de ser saboreada no Natal. Não há maior consolo para a idade avançada que o sentimento de ter posto toda a força de sua juventude em obras que ainda permanecem jovens. Finalmente, vamos examinar um pouco mais de perto os tipos de fama que se ligam a várias buscas intelectuais, pois é com fama deste tipo que minhas observações estão mais interessadas de imediato. Penso que pode-se dizer, de modo geral, que a superioridade intelectual que ela denota consiste em formar teorias, isto é, novas combinações de certos fatos. Estes fatos podem ser de diferentes tipos, mas quanto mais conhecidos e mais relacionados com a experiência diária, maior e mais ampla será a fama a ser ganha teorizando sobre eles. Por exemplo, se os fatos em questão são números ou linhas ou ramos especiais da ciência, tais como física, zoologia, botânica, anatomia, ou passagens corrompidas de antigos autores, ou inscrições indecifráveis escritas, talvez com algum alfabeto desconhecido, ou pontos obscuros na história. O tipo de fama que se pode obter manipulando corretamente tais fatos não se estenderá muito além daqueles que os estudam. Um pequeno número de pessoas, a maioria das quais vive vidas retiradas e inveja aqueles que se tornam famosos em seu ramo especial de conhecimento. Mas se os fatos são conhecidos de todos, por exemplo, as características fundamentais da mente humana ou do coração humano compartilhadas semelhantemente por todos, ou grandes físicos constantemente em operação diante dos nossos olhos, ou o curso geral das leis naturais, o tipo de fama que se ganha por dar luz a uma nova teoria expressamente verdadeira em relação a ele será se estender dentro de certo tempo a todo o mundo civilizado. Pois se os fatos forem tais que todos possam ter acesso, a teoria também será inteligível. Mas a extensão da fama dependerá das dificuldades sempre superadas. Quanto mais conhecidos forem os fatos, mais difícil será formar uma teoria nova e verdadeira ao mesmo tempo, porque a grande maioria das cabeças terá estado ocupada com elas e haverá pouca ou nenhuma possibilidade de dizer algo que não tenha sido dito antes. É isso aí, estamos quase terminando, fiquem firmes aí, faltam poucas páginas. Vai pensando, vai refletindo sobre isto que Schopenhauer escreveu nessa obra fabulosa, A Sabedoria da Vida. Já volto.